Os Anunnaki. Seriam eles deuses, anjos, alienígenas ou mera invenção da mente humana? O termo Anunnaki é bastante conhecido, principalmente pelos estudantes de ufologia. Mas essa associação com a ufologia é bem recente na história da humanidade, já que antes os Anunnaki eram fruto de estudos sobre mitologias. Anunnaki é como são chamados os deuses das civilizações suméria e babilônica. Eu fiz recentemente uma série aqui no canal falando de todas as principais religiões e mitologias, e ficou faltando a mitologia suméria, que, como eu mencionei lá, eu deixei para falar aqui nesse vídeo e assim economizar espaço. Ao invés de fazer um vídeo sobre a mitologia e depois um sobre os Anunnaki, eu resolvi juntar o útil com o agradável. Até porque muitas pessoas não assistem todos os vídeos. Então colocar ambos os assuntos de forma separada ia ficar informação faltando aí. Muita gente não ia entender algumas coisas. Sendo assim, esse vídeo aqui já cobre ambos os assuntos, até porque eles estão tão ligados que são como se fossem um só. Então vamos lá. Os sumérios eram adeptos de uma religião politeísta, caracterizada por deuses antropomórficos. Segundo sua mitologia, o universo surgiu quando Namu, um abismo sem forma, gerou Anu, deus do céu, e também Ki, deusa da terra, e Zuri, o deus do equilíbrio entre as dimensões. Da união de Anu e Ki, surgiu Enlil, senhor dos ventos e chefe do panteão sumério. Todos os Anunnaki são descendentes do deus Anu, e por isso se chamam assim. Namu também teve um filho, chamado Enki, deus do abismo aquático. Os Anunnaki foram quem criou a raça humana, com a finalidade de que eles servissem de escravos e trabalhadores. Porém, futuramente, libertaram esses humanos quando eles se tornaram numerosos demais e difíceis de se manter sob controle. O panteão sumério é formado por várias divindades, como Nana, deus da lua, Inanna ou Ishtar, que é a deusa do amor, e vários outros deuses e deusas que representam as forças da natureza, assim como em toda e qualquer mitologia existente. Mais tarde você tem a mitologia babilônica, que é uma complementação da mitologia suméria. Além das divindades já citadas, a mitologia babilônica conta com algumas particularidades, algumas coisas que diferem da suméria, mas principalmente com o acréscimo de duas novas divindades, Tiamat e Marduk. Segundo o Enuma Elish, o mito da criação babilônico, que foi escrito em tábuas de argila, antes da criação do mundo, existiam Apsu e Tiamat. Apsu era a água doce e Tiamat a água salgada. Os dois se unem e geram o cosmos e as divindades. A primeira geração de deuses acabou gerando uma segunda geração de deuses barulhentos, que acabou provocando a ira de Apsu, que determinou que os filhos fossem eliminados para que a paz retornasse. Mas a Tiamat recusou. O barulho também a incomodava, mas não ao ponto de ela querer destruir os próprios filhos. Porém, os filhos deles perceberam que corriam um risco de morte e se anteciparam. Eles pediram ao deus Ea, o antigo Enlil dos sumérios, a destruição do próprio pai. Com o assassinato do marido, a Tiamat se revoltou e iniciou uma guerra contra os pequenos deuses. Ela encontrou outro marido, Kingu, e, junto com ele, produziu um exército de seres disformes e ameaçadores para atacar os deuses. Os filhos dela ficaram apavorados, mas nesse momento surgiu Marduk,
filho de Enki, disposto a confrontar a Tiamat em troca da liderança dos deuses. Ele derrotou todas as criaturas monstruosas geradas por Tiamat e as atirou no mundo inferior, e depois destruiu a própria Tiamat com a ajuda dos 7 ventos. Nos mitos babilônicos, a Tiamat representa a deusa das sombras, e Marduk é a divindade ligada às luzes, criando então aí a primeira dualidade, que mais tarde deu origem a outras. E assim Marduk se torna o maior deus da Mesopotâmia. Marduk então gera o homem com a função principal de reverenciar as divindades e de erguerem grandes templos. Mais tarde a Mesopotâmia foi invadida pelos assírios, e assim Marduk vai parar na mitologia assíria com o nome de Assur, a divindade mais importante deles. Mais tarde ainda, a região é conquistada pelos persas, cuja mitologia também é muito influenciada por eles. É na mitologia persa que existe o famoso Mitra, e foi da religião persa que surgiu o zoroastrismo. Tanto é que o símbolo do zoroastrismo, o Faravahar, lembra bastante as representações sumérias. Muito da mitologia judaico-cristã também vem das mitologias mesopotâmicas, cananita, babilônica e também da persa. Muitos nomes de anjos e demônios vêm dessas mitologias. Na Suméria, também existe a famosa epopeia de Gilgamesh, que é um semideus, que fala sobre um dilúvio, assim como na Bíblia, mas a epopeia de Gilgamesh foi escrita 2000 anos antes da Bíblia. Na mitologia suméria também diz que o ser humano foi criado do barro. Então olha como as mitologias influenciam umas às outras. Já tem até vários vídeos aqui no canal sobre isso, como eu já mencionei anteriormente. Agora, onde é que entra a parte dos extraterrestres nisso tudo? Até agora eu só falei de mitologia, né? Então onde entram os ETs? Bom, essas mitologias mesopotâmicas ficaram esquecidas por muito tempo. Elas deram origem a outras, como eu acabei de dizer, e influenciaram grande parte das mitologias que a gente conhece. Existem representações similares nas religiões dos acadianos, dos cananitas, egípcios e outros povos que habitaram o continente africano e o Oriente Médio. E até mesmo em culturas distantes, como os nórdicos, celtas e até mesmo os gregos. Mas as originais ficaram esquecidas. Foi só no século passado que um historiador chamado Zecharia Sitchin estudou essas mitologias e estabeleceu uma relação com a teoria dos deuses astronautas, do Erich von Däniken. Segundo Zecharia Sitchin, os Anunnaki seriam não deuses, como os sumérios acreditavam, mas sim alienígenas, na nossa linguagem de hoje em dia, e seriam provenientes de um planeta chamado Nibiru. Esse planeta supostamente orbita o nosso Sol, mas tem uma órbita completamente diferente, e só se aproxima da Terra a cada 3.600 anos, mais ou menos. Esse período pode variar de 3.600 a 6.000 anos. Os Anunnaki, por serem seres avançados cientificamente, possuíam conhecimentos que foram passados à humanidade. Isso explicaria porque os sumérios, sendo a primeira civilização do mundo, tinham conhecimentos avançadíssimos em arquitetura, medicina e outras áreas. Além de serem os inventores da escrita e possuírem conhecimentos avançados em astronomia. Eles conheciam os planetas até Plutão, que só foi descoberto pela nossa ciência em 1930. Mas os sumérios, 6.000 anos atrás, já conheciam. Isso também explicaria por que existem representações de deuses semelhantes aos dos sumérios por todo o globo. A principal obra de Zecharia Sitchin é O Livro Perdido de Enki. Esse livro pega a mitologia suméria, que foi registrada em antigas tabuletas, escritas em escrita cuneiforme,
que é tida aí como a primeira escrita da história, sendo até mesmo mais antiga que os hieróglifos egípcios, e também registrada em outros artefatos sumérios. E ele escreve essa saga sob uma perspectiva diferente. O livro é escrito como se fosse uma autobiografia de Enki, contando a história de seu povo. O livro perdido de Enki também fala sobre a criação do Homo sapiens pelas mãos deles. O planeta Nibiru teve um problema na atmosfera, que só poderia ser corrigido através do ouro. E como a Terra era um planeta onde havia ouro em abundância, eles começaram a colonizar o planeta e a extrair o ouro. Mas isso era uma tarefa árdua e difícil. Para trabalhar no lugar deles, então, eles resolveram criar um híbrido entre os ancestrais dos seres humanos e a raça Anunnaki, dando origem ao Homo sapiens. Depois de conseguirem todo o ouro necessário, eles voltaram para Nibiru e deixaram o planeta Terra para a humanidade. Existe um filme que conta essa história toda, chamado Anunnaki, Os Mensageiros do Vento. Ele é um filme brasileiro e 100% musical, é uma ópera rock. Eu vou deixar o link dele no card e na descrição. Ele é muito bom, eu recomendo fortemente e garanto que vocês vão vir aqui me agradecer depois pela recomendação. Existe uma história de que existia um projeto de um filme hollywoodiano sobre isso, que foi cancelado e esquecido, porque isso poderia reescrever a história humana, e ir contra todas as religiões. Então o pessoal poderoso lá fez o filme cair no esquecimento. Pela internet aí é possível encontrar alguma coisa sobre isso. Mas mesmo esse filme tendo sido proibido, a gente tem essa animação brasileira, que também é sensacional. Agora, muita gente diz que Anunnaki é o nome de uma raça extraterrestre. Mas na realidade, Anunnaki é um termo sumério, que significa aqueles que vieram de cima. Ou seja, seres extraterrestres, que poderiam ser de uma espécie que a gente já chama por outro nome. Ou mesmo um grupo formado por várias raças e não apenas uma. Alguns dizem que eles eram os anjos da Bíblia, outro que eram os Nefilins. Tem quem diga que eles eram seres reptilianos, que eles não vêm de Nibiru e sim de Orion. Aí tem várias versões. Então é um erro pensar que Anunnaki é uma raça. Anunnaki na verdade é apenas uma nomenclatura. E é claro, isso é uma teoria, até ultrapassada em vários aspectos, eu diria. Até porque só leva em conta o lado materialista da coisa. Mas vejam como um estudo, um ponto de vista. Várias coisas nisso dos Anunnaki fazem sentido, explicam muita coisa e com certeza tem um fundo de verdade. Talvez essa história precise de um upgrade. Assim como de uma simples mitologia, ela se tornou uma teoria falando sobre extraterrestres materiais. De uma teoria falando sobre extraterrestres materiais, ela pode vir a se tornar uma explicação do ponto de vista espiritual. Se a gente pensar, por exemplo, que os Anunnaki vieram das dimensões superiores, ou algo nesse sentido. Aí cabe a cada um tirar as próprias conclusões e acreditar no que quiser. Ou fazer como eu, tentar mesclar uma teoria com a outra para não ficar preso na ilusão de verdade absoluta. Mas uma coisa é fato. A humanidade ainda não conhece nada sobre sua real origem. Nada. Eu acredito que um dia saberemos. Mas por agora, só nos resta juntar evidências e criar teorias sobre o nosso verdadeiro passado.